eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Exilado na Babilônia, a vida com Deus em um mundo sem Deus. Quando a gente olha para essa série, é no mínimo interessante perceber que muito antes, ou pouco antes de Daniel ser sequestrado e levado para o exílio, havia muitos profetas avisando que aquilo iria acontecer, que Deus ia trazer um exército contra a Babilônia, aliás, um exército babilônico contra Israel. As lideranças do povo ouviram o recado, o povo ouviu o recado, mas eles falharam na sua perspectiva de futuro. Eles preferiram acreditar nos profetas que profetizavam que no futuro haveria paz, só que veio guerra. Alguns profetas profetizavam que eles iriam triunfar contra o exército de Nabucodonosor, mas ao invés disso, eles foram derrotados. Está vendo como é que é importante a gente ter uma ideia mais próxima do que vai acontecer? É importante a gente, de alguma maneira, prever o futuro. Será que o futuro é destino ou ele é acaso? Será que o futuro pode ser visto antecipadamente? A gente pode prever? E se a gente puder prever, será que a gente pode modificar? Alguns de vocês acompanham a previsão do tempo. E a previsão do tempo nos ajuda de vez em quando, não é verdade? Você dá uma olhadinha de manhã lá no seu celular, clica em cima, melhor levar o guarda-chuva, melhor eu levar a minha blusa. Porém, quando a gente olha a previsão de tempo para daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, as chances deles acertarem diminuem muito. Às vezes fala, vai chegar uma frente fria na semana que vem, ela chega daí outra semana e eles erram. A gente também pode pensar em previsões econômicas. Há um tempo atrás, no governo anterior, havia um ministro da economia que fazia previsões e não acertava nenhuma. Vocês lembram disso? Ele falava um tal de manteiga, vai acontecer isso, aconteceu o contrário, agora vai, e aconteceu o contrário. Eu estou um pouco mais feliz com o ministro de agora, porque o que ele fala que vai acontecer, realmente está acontecendo. Olha, vão revisar durante o ano inteiro as marcas da economia do Brasil, e está acontecendo. Previsões econômicas, tem muita gente tentando fazer previsão, mas tem também as previsões políticas, e esse ano é ano de eleição. E quando a gente pensa sobre o futuro, sobre a direção que o nosso país vai tomar nas próximas eleições, alguns se sentem esperançosos, outros se sentem atemorizados, não importa qual é o teu lado, para quem que você está torcendo. Previsões políticas a respeito da direção do governo mexem com nossas esperanças, mexem com os nossos temores, podem nos deixar aflitos. E aí, será que as previsões estão corretas? Será que vai piorar? Será que vai melhorar? Eu quero convidar você para prestar atenção no tema do sermão de hoje, Deus e o futuro, porque nós não podemos prever o futuro, mas Deus já conhece ele de antemão. Então vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos conhecer a tua vontade. Pedimos que o teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para a gente entender como a história continua e como ela termina. Nos livra, ó Deus, de previsões equivocadas, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com o povo de Israel, que não ouviu a profecia do Senhor dizendo que haveria juízo, e por conta disso não se arrependeram, não conseguiram fazer o que eles deveriam fazer. Nos dá, ó Deus, a oportunidade de fazer exatamente o que o Senhor quer, de nos arrependermos, de nos alinharmos no caminho certo, de tomarmos as devidas providências com a devida responsabilidade. Por isso instrui o nosso coração, nos instrui como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Todos aqueles concordam, dizem amém.
Amém. Então vamos lá, você está com a sua Bíblia aberta em Daniel, capítulo 11, sim? Glória a Deus, ou misericórdia. Quem chegou agora precisa da ajuda, dou um minutinho. Daniel capítulo 11, está lá para o meio da Bíblia, fácil, você que está em casa também, por favor, abre a sua Bíblia. Eu já adianto que o sermão de hoje foi extremamente complicado de preparar. Nós vamos entrar num texto bíblico que tem muitas profecias com detalhes do que iria acontecer, e isso me obrigou a estudar muito essa semana para poder identificar a realização, os nomes e tudo o que aconteceu na história num período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, se foi difícil para mim, pode ser que seja um pouco difícil para vocês também acompanharem. Então presta muita atenção, que nós vamos caminhar junto por alguns versículos nesse capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1, se você puder me acompanhar, aqui na projeção está escrito: tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dario Medo. Se você comparar o que eu coloquei aqui com o que está escrito na sua Bíblia, você já vai ficar confuso. Porque na tua Bíblia não aparece sequer a palavra Miguel. Está dizendo que tem acompanhado Dario para apoiá-lo e fortalecê-lo. E aí, é importante que vocês aprendam isso. É muito importante a gente comparar as versões que nós temos em português, especialmente quando o texto se torna confuso para entender. Você sabe que o que nós temos da Bíblia é uma tradução. E se nós tivéssemos aqui o Tom Gelsman dando um testemunho para a igreja, e chamássemos a Lisane para fazer a tradução, ela iria fazer de um jeito. Se nós chamássemos no lugar dela, talvez ali, o Vitor, para fazer a tradução, ao mesmo tempo, ele iria fazer de outro jeito, e escolher outras palavras, sem contar os erros que eles iriam cometer. Então, na nossa Bíblia, infelizmente, quando nós temos uma versão e chegamos num texto complicado, precisamos ter pelo menos o critério de comparar algumas versões para chegar ao entendimento do que é. Infelizmente, essa versão nova tradução aqui não é muito boa. Se vocês lembram, no capítulo passado, Daniel aplicou o seu coração a buscar a Deus em luto durante quantos dias? Quem estava aqui? 21 dias de oração, se lamentando, porque a construção do templo tinha sido interrompida. No mesmo instante que ele começou a orar, Deus ouviu a oração e mandou a resposta, mas a resposta demorou a chegar, porque houve uma luta no meio do caminho. E para apoiar o anjo que estava na luta, foi enviado um outro arcanjo que assiste na presença de Deus, cujo nome era Miguel. Então aí essa tradução fica complicado, porque como é que o anjo aqui acompanha Miguel para apoiá-lo, se foi o próprio Miguel que foi mandado para apoiá-lo e fortalecê-lo? Por isso eu quero propor para vocês dar uma boa olhada na Almeida Revista Atualizada, ou então a gente dá uma corrigida nesse versículo 1 para o que seria de fato. Mais ou menos isso aqui no versículo 1. Desde o primeiro ano do reinado de Dario o Medo, tenho acompanhado para apoiá-lo e fortalecê-lo. Ficou mais sentido agora? Tirou o Miguel do meio caminho, que ficou lá para o capítulo 10. E quem que o anjo está apoiando? Dario. Tenho acompanhado Dario para fortalecê-lo, o medo persa. E eu gosto de ver isso, porque muitas vezes a gente olha para os desdobramentos políticos. No caso aqui, Dario venceu o sucessor babilônico e assumiu o trono, em nome de Ciro, é claro, né? Mas não foram só forças humanas que atuaram. Forças angelicais também estavam ali para apoiar e fortalecer um líder político que nem cristão era. Ninguém chega à oposição à autoridade se não é pela mão de Deus. E é Deus quem coloca no trono, e é Deus quem tira do trono. E aí nós vemos a continuidade dessa instrução do anjo para Gabriel. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Daniel, nas visões anteriores, teve acesso ao que estava escrito no livro. O anjo falou: eu vou te dizer o que está escrito no livro da verdade. E vocês lembram que nas outras visões que Daniel teve, ele ficou confuso. E no final do capítulo ele disse: eu não entendi nada. Ele viu
O anjo deu até uma boa explicação, mas ele não entendeu nada, porque aquelas revelações que ele teve, aquelas visões, eram uma realidade, mas ele não tinha entendimento. Isso me faz perceber que muitas vezes a nossa vida é assim. Às vezes nós apenas lemos a palavra e nada entendemos. O melhor é que nós leiamos e alguém, especialmente o Espírito Santo, nos revele a verdade. E isso não é simples e nem fácil. Se o próprio Daniel conversou com o anjo, teve os seus olhos para ver uma realidade espiritual e não entendeu, o que dirá nós? Que somos pequenos comparado com Daniel. Nós também teremos dificuldade para entender a Bíblia, para entender as leis, para entender a vontade de Deus, mas felizmente, do mesmo jeito que Deus mandou o anjo para explicar e revelar a verdade para Daniel, Deus também não nos deixou sozinhos. Deus nos dá o Espírito Santo que nos leva ao pleno entendimento. Todo aquele que tem Jesus Cristo também tem o Espírito e deve buscar ser cheio desse Espírito para ter cada vez mais entendimento. Meus irmãos, eu já vi nessa vida, que já dura há algumas décadas, gente que dizia, não entendi, não entendo nada, pastor. Entendo nada, pastor. Entendo nada, pastor. Me viu pregar 3, 4 vezes no mesmo texto, não entendo nada, pastor. De repente, por buscar a Deus, ganhar entendimento, e gente que você achava que nunca ia sair da cadeira, sempre recebendo, daqui a pouco está pregando e ensinando para outras pessoas, porque Deus deu entendimento e capacitou. Vocês estão aqui sentados para ouvir? Peçam ao Espírito Santo para lhes revelar a verdade. Essa palavra revelar é importante, porque é como se nós tivéssemos um véu tapando os nossos olhos, e esse véu precisa ser tirado. Todos nós temos essa dificuldade. Daniel teve essa dificuldade. Então busquemos. Outra coisa que Deus faz, Deus capacita pessoas com dons de ensino. E nós não podemos reclamar nos dias de hoje, porque Deus tem levantado homens que têm pregado a palavra de Deus com fidelidade, explicado com exemplos, para que nós possamos entender. Então busquemos ter entendimento, como Daniel teve. Vocês devem lembrar das visões nesse livro. Lembra dos sonhos de Nabucodonosor? Aquela estátua, a cabeça de ouro, os ombros, o peito de prata, o tronco de bronze, as pernas de metal e os pés era misturado metal com barro, vocês lembram? E vocês lembram qual que foi a explicação que nós demos? O Império Babilônico, sucedido pelo Império Medo-Persa, pelo Império Macedônico, pelo Império Romano. Aonde que aconteceu isso? Qual foi o capítulo de Daniel? Olha na sua Bíblia, descobre. Quando foi? Capítulo... Eu não vou falar não, vocês estão com a Bíblia na mão aí. Capítulo... devagarzinho. 2, obrigado. Foi o capítulo 2. E aí você lê o capítulo 3, o que vem no capítulo 3? Com certeza vem alguma coisa nova. Capítulo 4, outra coisa nova. E muita gente não entende a Bíblia porque não percebe que muitas vezes a realidade nos é apresentada repetidamente. Por exemplo, Daniel teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma besta que saía do mar, na realidade 4 bestas que saíam do mar. E uma besta era um leão com asas. E o que o leão com asas, a gente já aprendeu o que ele significava? Vamos lá, gente. O Império Babilônico. Um dos símbolos do Império Babilônico, até hoje lá nas ruínas da Babilônia, é o leão alado. Depois ele viu um urso sobre um dos lados com 3 costelas na boca. Império Medo-Persa. De novo. Outra visão a respeito das mesmas coisas, e ele viu um outro animal, parecia um leopardo, um guepardo, com 4 asas. Será que ele é rápido com 4 asas? E aí nós estamos falando do Império Macedônico, que surgiu e cresceu, e Alexandre em 10 anos era grande e já tinha morrido. E depois uma besta parecendo um dragão, com não sei quantas cabeças e chifres e tudo mais, Império Romano. Fica repetindo essas coisas. E aí vem uma outra visão que a gente viu as últimas semanas. Ele viu um bode com 2 chifres, um chifre mais desenvolvido com o outro, e o que desenvolveu depois era maior. E aí o anjo explicou que aquilo era o Império
medo. De novo, a terceira visão que nós estamos aqui avaliando, tratando praticamente dos mesmos acontecimentos e falando que vinha um carneiro de longe, vinha tão rápido, mas tão rápido que os seus pés pareciam que nem tocava no chão, e no meio da cabeça ele tinha um único chifre, e ele, pum, bateu naquele cordeiro de 2 chifres, aquele bode de 2 chifres, e o que aconteceu? Ninguém, não pôde resistir, ele caiu e morreu. Quem que é esse que veio tão rápido e deu um golpe tão certeiro no Império da Média Pérsia e destruiu? De novo, o Império Macedônico, Alexandre o Grande, já é a terceira visão. E quando a gente chega no capítulo 11, o anjo desce para fazer explicações. Adivinha o que nós vamos ver mais uma vez? Detalhes históricos do que iria acontecer. Aquele Daniel que tinha visto essas coisas, achado extraordinárias, ficou aterrado, assustado, algumas vezes até no chão, falou, fiquei muito aturdido pelas coisas que eu vi, mas eu não entendi nada. No final, o anjo vem para finalmente dar para ele explicação específica, e ao final disso, ele vai entender. E eu espero que ao final disso, nós também poderemos entender. Será que Deus conhece o futuro? Será que Deus conhece muito melhor que nós? Essas profecias que nos serão dadas a partir da leitura que nós vamos continuar, vão deixar vocês espantados com a precisão da previsão de Deus há mais de 100 anos adiante. Vamos lá, não vou ficar falando muito, senão eu prego demais e vocês vão ficar cansados. Capítulo 11, versículo 2, a continuidade de onde a gente parou. Está escrito assim, o anjo disse para Daniel, outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo... Então, desde aquela época, depois do 3 vem o 4, né? Muito mais rico que os outros. Há um detalhe específico aqui. Ele usará a sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da... Tem muita gente que fica confuso, porque acha que a primeira visão é de um momento, a segunda visão é de outro momento, a terceira visão é de outro momento. Mas todas as visões estão falando praticamente do mesmo período, só que com detalhes específicos. Daniel, no momento dessa visão, estava no 3º ano do reinado de Ciro. E o anjo está dizendo que ainda vem mais 3 depois dele, no Império da Média Pérsia. E o último que virá será muito rico. Se você for estudar história, Ciro, Cambises, Dário, Xerxes, na nossa Bíblia conhecido como Assuero, esposo de uma tal princesa que ganhou um concurso de beleza, que fez uma festa de 6 meses. Vocês lembram? Será que o cara era rico? Fazer uma festa de 6 meses, sem parar. A gente já estudou o livro de Esther e lembra disso. Depois, para completar uma festa de 6 meses, ele fez uma festa na capital de 7 dias. Com vinho à vontade para todo mundo, cada um com a sua taça de ouro. Uau, o cara era rico. Xerxes. Muito antes de Xerxes subir ao trono, Deus já dizia que esse 4º rei seria mais rico do que todos os outros. Antes de Xerxes, Dario sofreu uma derrota vergonhosa para os gregos, da qual ele nunca se recuperou. Então ele formou um grande exército para voltar lá e tinha nos seus planos a intenção de vencer os gregos e tirar aquela história limpo. Quando ele estava já chegando na Grécia, irrompeu uma revolta no Egito. E o Egito produzia muitos grãos. O Egito era importante para que todo o império permanecesse comendo e tudo em paz, não haveria rebelião. Ele cancelou a sua ofensiva contra a Grécia, desceu com o seu exército para o Egito para abafar a rebelião, colocar as coisas no lugar. Adoeceu e morreu. E o filho dele assumiu o trono. Xerxes, no primeiro momento, fortaleceu o reino e se preparou para vencer os gregos e vingar a morte do seu pai. Fez aqueles 6 meses de festa. Muita gente que acredita que foi ali naquela festa que ele convenceu todos os parceiros, todos os outros países a se ajuntarem com ele para enfrentar a Grécia. E levou para a Grécia o maior exército já visto na época. Alguns dizem 900 mil persas. Vocês já ouviram falar da Batalha de Maratona?
Você já ouviu falar da Batalha das Termópilas? Vocês já assistiram 300 de Esparta, então? Ah, então tá. Isso é história. A história diz que aconteceu. É claro que o filme dá uma floreada, mas o fato é que os gregos, com menos gente, também venceram Xerxes. 302 conta a história da batalha naval, com vários navios dos persas contra poucos navios que haviam restado da Grécia, mas eles ficaram assim, num lugar estreito, tão estreito, que os navios dos persas se batiam contra o outro, e assim Xerxes assistiu, de cima da montanha, na costa, no seu trono que tinha rodas para ser levado para lá e para cá, ele viu toda a sua marinha mercante, a sua marinha militar, indo a pique, e sendo destruída diante dos seus olhos, e voltou para a região da Babilônia, da Média e da Pérsia, completamente humilhado, sofreu uma derrota ainda mais absurda. Vamos continuar? Isso aqui foi falado muito antes de acontecer, certo? Versículo 3. Então surgirá um que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer, mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido. Em quantas partes? Vocês até sabem. Em 4 partes. De quem está falando, gente? Alexandre o Grande, que foi poderoso, que ninguém conseguiu resistir, todas as coisas que ele pensou em fazer na batalha funcionou. Parecia que o cara era protegido por uma força. Ah, nós somos 300, nós somos 40 mil, vamos enfrentar um exército de 100 mil. Ah, vamos fazer assim que a gente pega eles. Funcionava. Ia para outra batalha, os caras estavam manjando o que ele estava fazendo, ele pensava em outra coisa, funcionava. Todo mundo que ele enfrentou, todas as batalhas que ele encarou, ele venceu. Começou como o rei da Grécia e terminou como imperador do Império Macedônico, que ia desde a Grécia até a Índia. Até a Babilônia ele conquistou, em 10 anos, conquistou o mundo conhecido, enfrentando exércitos muito maiores, mas morreu de maneira misteriosa aos 30 anos doentes. Vamos ler mais uma vez, isso aqui foi escrito centenas de anos antes de Alexandre nascer. Mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. Mais de 100 anos antes do cara nascer, está dizendo como que o império dele vai terminar. E adivinha o que aconteceu? Alexandre não deixou o império para o seu descendente. Por que ele não tinha descendente? Tinha. Ele não deixou para sua esposa, porque ele não tinha esposa? Tinha. Mas houve conspiração. E os 4 generais, eram mais generais, né? Mas 4 se sobressaíram, dividiram todo o império entre si. Vou dar os nomes para vocês que gostam de história. Ptolomeu, Antígono, Cassandro, Seleuco. 4 generais herdaram todo aquele império para fazer, na sua parte, né, o que eles queriam. Vamos avançar. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Aqui está dizendo que os Ptolomeus herdaram a região do Egito. O Egito não era mais governado pelos faraós, mas um general grego se fez faraó, herdando aquilo que Alexandre tinha conquistado muito antes. E ele se tornou poderoso, ele se estabeleceu. Mas um outro oficial de Alexandre o Grande se tornou ainda mais poderoso. Ficou com a parte maior, é conhecido como o Seleucidas. Seleuco herdou a maior parte e se tornou maior do que os Ptolomeus. Então, a partir desse momento, a Bíblia retrata o reino do Egito como o reino do sul e o reino dos Seleucidas como o reino do norte. Você sabe por quê? Porque Israel estava no meio. Para o sul ficava Egito, para o norte ficava os Seleucidas, que governavam dali até lá na Ásia. O que acontece? O mais poderoso, com certeza, vai tentar atacar o menos poderoso. Por que Deus deu uma profecia com tantos detalhes sobre coisas que iriam acontecer na história? Vocês devem lembrar desse mapa aqui. É um mapa que tem aqui o Egito, onde reinaram os Ptolomeus, que tem lá em cima, né,
a Ásia Menor, a Síria, onde hoje nós temos o norte acima da Palestina, e depois lá para o Oriente. Mas no meio, quem que a gente tem? Você tem um fortão em cima, um forte embaixo. O que acontece com quem está no meio? Tem um marido brigando com a esposa. O que acontece com quem entra no meio? Apanha dos dois. Não é? E é isso que está acontecendo. Por que Deus está revelando detalhe de história do Egito, de reino Seleus, daqui tem começo, meio e fim, não existe mais? Porque esses reinos interferem diretamente no drama da história da salvação. Deus prometeu que haveria um Messias que viria da raiz de Davi. Deus fez profecias de que esse rei pisaria no templo. Só que esses caras, hora e outra, ameaçam acabar com o templo, acabar com os judeus, acabar com o culto, acabar com a religião judaica. Como é que eles vão vencer no meio desses poderosos? Deus conta a história para que aqueles judeus que permaneciam fiéis soubessem o que iria acontecer de antemão, estivessem firmes, porque o que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vamos avançar, tem muita coisa. Versículo 6, alguns anos depois será formada uma aliança entre o reino do norte e o rei do sul. Reino do norte, Seleucidas. Reino do sul, no caso aqui, era o Ptolomeu Filadelfo. Vocês conhecem um pouquinho de grego e sabem o que significa Filadelfo. Não é verdade? Não? Filo é o quê? Que tipo de amor? Amor de... Vocês não lembram aquele sermão que o povo falava dos 4 amores? Ágape, Eros, Filéu? Não, faz tempo que o pastor não usa mais grego, né, nas pregações, aí vocês estão ficando com a cabeça esquecendo. Amor filéu é amor de irmão. Então, ele é chamado de Ptolomeu Filadelfo porque ele fez uma coisa muito comum lá no Egito. Ele casou com a própria irmã. Amor, ama a irmã. Casou com a própria irmã. E eles fizeram uma aliança com o reino do norte. Ele deu a filha dele com a própria irmã. A filha dele se chamava Berenice, em casamento ao rei Seleucidas da época, Antíoco Teos. E a esperança era herdar todo o reino dos Seleucidas. Eu dou a minha filha vai ter um neto, e aí o reino deles será nosso. Tudo tramado, tudo feito direitinho. Problema, Antíoco Teos, do reino do norte, era casado. Tinha 2 filhos já. Mas ele também cresceu os olhos no reino do sul. E ele mandou embora a esposa e os filhos e casou de novo com a Berenice. Olha que bonitinho. Que coisa legal. Do jeitinho que a Bíblia fala. A filha do rei se casará com o rei do norte para garantir a aliança. Nós não somos mais inimigos, nós somos parentes. Mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam. Gente, acompanha a história. Eu tive que gastar muito tempo, agora vocês vão gastar tempo me ouvindo porque deu trabalho. Antíoco Teos casou com a Berenice. Teve um filho com a Berenice, homem, herdeiro do trono. E os outros dois? Os outros dois ficam quietos. Mandou para o exílio. Problema. Ptolomeu Filadelfo, sabe o que ama a irmã? Pai da Berenice? Morreu. No que morreu, o Antíoco Teos falou, agora enrolou. Desprezou a Berenice e trouxe de volta a antiga esposa. O que vocês acham? Cumpriu a profecia ou não? Trouxe de volta a antiga esposa. Ela perdeu a influência sobre ele. Dizem, ninguém sabe como que esse cara morreu, mas parece que essa antiga esposa, muito contrariada também, deu um jeito de envenená-lo. E ele morreu. E agora, com quem fica o trono? O filho mais velho, que ele tinha tido com a sua ex-esposa, que agora era esposa de novo, aproximou da viúva, a sua madrasta, né? Berenice, fez amizade com ela, e depois enganou, e matou,
e ainda matou o seu irmãozinho caçula e herdou o trono. Como é que Deus sabia com tantos detalhes desse negócio ia ser assim? E aí não para. Nós estamos falando aqui 200 anos antes de acontecer, Deus falando que vai acontecer. Parece que Deus está contando depois que aconteceu, né? Vamos lá, versículo 7. Mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o rei do norte em paz. Adivinha o que aconteceu? O irmão de Berenice assumiu o trono no lugar do pai e se tornou conhecido como Ptolomeu Evergeta. Olha que nome. Eu tenho que gastar porque eu estudei, me desculpa, gente. Subiu ao trono no Egito e decidiu se vingar pela morte da irmã. Juntou um exército, foi lá e venceu o outro lá, o que tinha assumido o trono. E isso deu início à terceira guerra síria, que ia e voltava várias vezes. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul. Aqui já era Seleuco Calínicos. Ele preparou uma retaliação contra o Egito depois dessa primeira derrota, mas ele só conseguiu recuperar alguns territórios. Vamos ver aí. O rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Ele não conseguiu chegar até onde ele queria chegar. Então, quem continua a batalha? Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo, o rei do sul. Os nomes desses filhos: Seleuco, Serauno e Antíoco o Grande. Seleuco, Serauno era o mais velho, Antíoco o Grande o mais novo. Juntaram muitas forças para atacar o Egito como uma inundação. E eles foram avançando, avançando, avançando. E nesta época, eles enfrentaram Ptolomeu. Vamos continuar. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte. Mas espera aí. Quantos que estavam juntando o exército aqui? Era quantos os irmãos? 2. E aqui? Quanto que é o rei do norte? 1. Sabe o que aconteceu? Serauno foi assassinado à traição. E o seu irmão Antíoco Grande assumiu o trono no lugar. E agora já está do jeito que foi previsto, já tem um rei. E enfrentou Ptolomeu Filopator. Conseguiu derrotar Antíoco Grande. O rei do sul venceu o rei do norte numa batalha chamada Batalha de Rafia, que aconteceu em 217 a.C. Acompanha comigo. Filopator significa amigo do pai. Filadelfo, ama a irmã. Filopato, amigo do pai. Você sabe por que ele é conhecido como um amigo do pai? Era uma ironia. Ele matou o pai, matou a mãe, casou com a irmã. Vocês estão ficando assustados? Aí ele venceu o rei do norte, voltou feliz da vida. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Você pensa que ele mandou executar os inimigos do exército? Não, ele mandou executar os que ele achava que estava traindo ele dentro do império. Então ele mandou matar o pai, matou a mãe, casou-se com a mãe. Mas também não durou muito, quando a gente passa para o outro versículo, versículo 13. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião haverá uma... Aonde que acontece a rebelião? Dentro do reino. Então ele está indo para a batalha, está se preparando uma rebelião do lado de dentro. Foi o que aconteceu. Houve uma revolta dos egípcios contra o domínio Ptolomeu grego, no fim do reinado desse Ptolomeu Filopator. Os maiores conselheiros de Filopator providenciaram a morte de sua esposa, depois que ele morreu, Ela ficaria no trono, ajudando o filho dela, que era uma criança. Então eles deram um jeito de matá-la, para ela não ser corregente com o seu filho. A coisa foi feia. Homens, vamos ler comigo aí? Homens violentos do seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento dessa visão.
mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. Aconteceu no reino do sul, é que o rei morreu, eles assassinaram a rainha mãe, para impedir que ela reinasse junto com o filho. Porém o povo descobriu e matou os assassinos. E o menino assumiu de qualquer forma, e depois teve batalha. Antíoco o Grande aproveitou a morte de Filopator e a infância daquele herdeiro dele para expandir o seu domínio e conquistar mais territórios, Lícia, Sicília e Chipre, até que houve a batalha entre os dois. O rei do norte continuará a avançar, vocês? Sem oposição. Lembra que em 2017 ele tinha perdido a batalha, mas agora ele vai ganhar uma batalha. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidida a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Olha aí, gente, de novo. Dará sua filha em casamento, a fim de derrubar o reino. Mas será que é possível prever o futuro, mudar o futuro, modificar o futuro? Ele tinha perdido a batalha de Rafia, mas ganhou a batalha de Pânias em 200 a.C., se apoderou do Egito, da Celecíria e da Palestina, e para estabelecer o seu domínio, ele falou, vou casar minha filha com o herdeiro do trono deles. A filha dele era uma menina, e o herdeiro do trono era um menino. Os dois se casaram. Vocês já devem ter ouvido falar o nome dessa menina. Filha de Antíoco o Grande. Rei Seleucida. Já ouviram falar em Cleópatra? Não confunda, a Cleópatra que você conhece é a Cleópatra VII. Mas a primeira vez que aparece o nome Cleópatra na história é a filha do Antíoco Grande, dada em casamento ao herdeiro do trono do Egito. Só que teve um problema. A menina apaixonou no rapaz. E resolveu ficar do lado do marido, contra o pai. Teve 3 filhos. Seleuco Filopator, Cleópatra, mais uma, a filha da Cleópatra chama Cleópatra também, e Antíoco Epifânio. Bom, é uma loucura, não é? Vocês estão acompanhando tudo mesmo? Já perderam? Eu devia ter desenhado. Mas vocês estão entendendo que isso foi predito anos antes, com detalhes, Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Então nós estamos falando ainda de Antíoco Grande. Ele já tinha conquistado o Egito, dado a sua filha em casamento, as coisas iriam se desenrolar, mas ele cresceu os olhos lá para o mar Mediterrâneo, por isso que fala das ilhas, para o litoral. Algumas bíblias falam ilhas, outras falam litoral, e vai conquistar muitas cidades ao norte do Mediterrâneo, e ele começa a achar que ele vai conseguir avançar e ter um reino do mesmo tamanho que Alexandre o Grande tinha. Então ele invade a Grécia, tentando expandir o seu reinado, o seu domínio, só que um general chamado Lúcio Escipio cortou a linha de suprimentos e lhe infligiu uma grande derrota, e ele teve que voltar para suas fortalezas na sua terra, porque ele foi derrotado. Teve que mandar um dos seus filhos, Antíoco Epifânio Caçula, lá para Roma, para servir de moeda de troca, para ele nunca mais se levantar contra os romanos tentando alcançar e conquistar a Grécia. Além disso, todo ano ele era obrigado a dar uma contribuição, um imposto, como pagamento pelos problemas que ele causou com a guerra que ele foi levar lá para cima. Ele foi derrotado. Acredita-se que ele porque ele morreu pisoteado. Isso aqui é coisa de história, não está na Bíblia, está nos historiadores. Morreu pisoteado num tumulto, num templo de Baal, onde ele tentava levantar o dinheiro para pagar o quê? A taxa. Houve um tumulto, foi pisoteado. O que o texto diz? Tropeçará. Gente, é muita coincidência, não é não? Vamos avançar. Seu sucessor.
enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Lembra, ainda tem que pagar taxa. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem da batalha. Bom, o sucessor de Antíoco Grande foi o seu filho mais velho, guarda aí, Seleuco IV Filopator, que ao assumir o trono teve que mandar o seu filho para o exílio em Roma. Lembra? O irmão dele, caçula, estava exilado porque o pai dele perdeu a guerra. Agora ele assumiu o trono. Solta esse, manda o filho seu, para eu ter certeza que você não vai me atacar, porque se me atacar... Então ele mandou o filho mais velho dele para lá. Pressionado pelas necessidades financeiras, ele enviou o comandante do seu exército, chamado Heliodoro, cobrar impostos no templo de Jerusalém para pagar a taxa que o pai dele conquistou para ele, a taxa de indenização a Roma. Só que no mesmo ano, ele foi envenenado e morto pelo seu comandante, Heliodoro. Vocês estão acompanhando, gente? Seu sucessor enviará um cobrador de impostos. Aonde que o cobrador de impostos foi? Para o templo de Jerusalém. Cobrou uma taxa para pagar a taxa dos romanos. Não conseguiu. Houve até uma revolta lá. E aí, esse comandante traiu o rei e envenenou o rei. Ele não morreu como resultado de ira nem de batalha, mas de traição. Está acompanhando aí, irmão? Tranquilo? Não, mais ou menos. Eu sabia que ia ser difícil mesmo. Foi difícil para mim, vocês não têm ideia. Vou continuar mesmo assim, porque agora que eu já trabalhei mesmo. O filho do rei era refém em Roma. Concorda? Ele morreu envenenado. Alguém tem que ficar no trono. Então reinou, por pouco tempo, o filho mais novo, que era muito novinho mesmo. Só que o irmão dele voltou do Egito. O caçula do Antíoco Grande, também conhecido como Antíoco Epifânio. Guarda esse nome. Antíoco IV Epifânio. Pergunto, esse cara faz parte da linha sucessória? Ele é filho do último rei? Me digam, gente, é? Não, ele é tio. Vamos lá, me acompanha. Antíoco Grande teve 3 filhos. O mais velho ficou no lugar. Foi envenenado. Quem é que assume? Filho dele. O filho dele está onde? Em Roma. Mas quem é que acabou de vir de Roma? O tio dele. O tio dele acabou de voltar. Vamos lá. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quanto menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. O irmão do falecido Antíoco Grande, esse Epifânio, recém-retornado de Roma, aproximou: eu vou ajudar o meu sobrinho, eu vou ser regente com ele, porque eu sou irmão do pai dele. Matou o menino. Depois foi atrás do assassino do seu irmão, o comandante Heliodoro, matou ele também. Falou: agora eu resolvi os problemas. Eu sou o rei. E assumiu o trono. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um... Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês, me perdoa, gente. Vocês lembram da aliança que teve antes? Teve uma no começo e teve outra mais recente. O Antíoco Grande mandou... Como é que era o nome da menina que ele mandou para o Egito? Para casar com? Cleópatra. Cleópatra é irmão de Antíoco Epifânio. Teve um filho que agora é rei lá no Egito. Quem foi combater esse rei? Tio. Tio e sobrinho brigando. Seleucidas contra Ptolomeus. E o que acontece é que ele conseguiu vencer o seu sobrinho. Derrotou um príncipe da aliança. Com promessas enganosas, fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Quem é que se torna forte com um punhado de seguidores? Se Deus diz que vai acontecer, acontece. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e
distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens. Tem gente falando de fazer isso hoje aí também, acho que é uma boa ideia. E olha, será que a Bíblia concorda com isso? Coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Esse Antíoco Epifânio enfrentou o sobrinho e em batalha fez dele um refém. De maneira ardilosa foi avançando em pequenos assaltos, sem levantar grandes exércitos, e foi retribuindo com os despojos da guerra os seus aliados. Quem está do meu lado, se dá bem. Quem está do meu lado, se dá bem. E dava dinheiro, e dava tesouros para aqueles que estavam apoiando ele. E assim ele conseguiu, através das suas tramas, avançar. Mas não através da guerra declarada. Até que de repente ele criou coragem e resolveu fazer planos para conquistar fortalezas, de pegar em armas e ir com o peito aberto enfrentar os seus inimigos. Isso levou a conquistar uma cidade, a cidade de Pelúsio, no delta do Nilo, uma cidade muito rica, e ele planejou uma segunda expedição contra o Egito para conquistar também a Alexandria. Olha aí, então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Ele sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente da sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações, mas isso não fará diferença alguma, pois, leiam comigo, o fim chegará no tempo determinado. O que acontece é que ele desceu para enfrentar o rei Ptolomeu V, mas o rei Ptolomeu V, quando juntou forças para enfrentar o seu próprio tio, ele foi traído mais uma vez por gente que fazia parte do seu conselho mais íntimo, conselheiros de guerra, gente que se assentava com ele na mesa, traiu ele, e isso foi um grande problema, porque acabou causando a sua derrota. E diante da derrota, ele só teve uma coisa a fazer: se sentar na mesa e fazer um tratado de paz, fazer algum acordo com o seu tio para preservar alguma coisa. O problema é que os dois se sentaram na mesa para um tentar enganar o outro. Será que eles conseguiram? Bom, aqui eu já terminei o texto de hoje, porque eu sei que vocês já estão praticamente esgotados de tanta informação. O que aconteceu foi que todas as tramas, tudo que foi feito, todos os poderios criados com exército, todas as tramas com traidores, tudo aquilo não resultou no que eles imaginavam e planejavam, porque o fim vem no tempo determinado. Algumas aplicações para a nossa vida, e aí a gente termina. Acompanha comigo aqui. Aplicação prática. Quiser ir tirando foto, pode ir tirando foto. E aí a gente vai terminar, são poucas, tá? É impossível prever o futuro, humanamente falando. Para você que às vezes tem medo, ou para você que está cheio de esperança em alguma coisa que você acha que deve acontecer, olha para essa história. Exércitos maiores foram derrotados por exércitos menores. Quem consegue prever isso? Reis que deveriam reinar por décadas foram assassinados pelos seus próprios servos. Acordos feitos por casamento foram pelo ralo. Por isso, eu te convido a desconfiar das certezas humanas. Está aqui comigo, meu querido? Agora vai ter um monte de gente vendendo para você certezas nessas eleições. Cuidado, porque se você eleger, se você votar no candidato A, no candidato B, o que vai acontecer é, se a pessoa é a favor daquele, coisa boa. Se não é, coisa ruim. Pois eu digo para você, vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Não se deixe tomar pela esperança vazia e nem pelo medo desesperado. Deus é que governa a história, não os homens. Tá certo, pessoal? Vamos ficar em paz durante essas eleições, vamos brigar com ninguém por conta disso, porque, olha, o homem pode fazer planos, mas a história pertence
a Deus. Vai subir no trono quem Ele quiser que suba, e vai cair na hora que Ele quiser que caia. Ele é capaz de dizer o que vai acontecer no futuro, muitos anos antes. Descansa, ao invés de ficar procurando certezas, ao invés de ter certeza, é isso que tem que acontecer, você não sabe, sua mente é limitada. Busque a direção divina com confiança, não importa o que acontecer, eu vou estar firme com meu Deus, porque esse sim nunca vai me abandonar, esse sim vai estar comigo. Se é bênção que vem, eu vou receber bênção. Se é juízo, Deus vai me dar graças para eu continuar fiel no meio da batalha, no meio da confusão, no meio da pobreza, se vier. Tudo está nas mãos de Deus. Para nós é impossível dizer que isso vai acontecer ou que aquilo vai acontecer. Só Deus pode. Segunda lição, só Deus conhece o futuro em seus pormenores detalhes. Só Deus consegue falar com tantos detalhes, centenas de anos antes da coisa acontecer. E não é a primeira vez que Deus faz isso. Por isso não há razão para duvidar da palavra de Deus. Você que nunca viu uma pregação sobre um texto profético hoje está vendo? Que absurdo! Você já ouviu falar de um livro que prevê o futuro acontece? Nem Nostradamus consegue. Só a Bíblia consegue prever o futuro com centenas, milhares de anos antes e acontecer. Só a Bíblia diz, olha, a virgem vai ter um filho. E ela tem. Só a Bíblia diz, o Messias vai nascer na cidade de Belém. Só que Maria morava onde? Crentes do céu, me ajuda. Onde que ela morava? Nazaré, pelo amor de Deus. Ela morava lá em Nazaré, lá no norte, longe, Belém, sul. Estava grávida. Já chegando 9 meses. Você já tentou tirar uma mulher grávida 9 meses de casa? Eu me lembro que na gravidez da Carol, do primeiro filho, a gente estava de ônibus. Essa mulher olhava para mim com raiva. Cadê meu carro? O que eu posso fazer? Eu estou pagando consórcio, estou dando lance todo mês. Eu quero meu carro, não aguento mais, quero meu carro. Dor nas costas, não dormia direito. Como é que Maria, grávida, de quase 9 meses, foi parar em Belém da Judéia? Tá difícil, é muito nome. Belém da Judéia, no lombo de um jumento, sem lugar para ficar. Deus prevê as coisas antes de acontecer e as determina. O rei pediu para fazer um recenseamento e a pessoa tem que se registrar na cidade dos seus antepassados. Ela é descendente de quem? De Davi. Davi nasceu aonde? Belém. Deus conhece o futuro em seus pormenores detalhes. O que Ele falou, aconteceu. E o que Ele falou e ainda não aconteceu, nós podemos ter certeza que vai acontecer. Quando Jesus fala, eis que venho sem demora, então espere, porque Ele vem. Quando Ele diz assim, fiquem tranquilos, na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou antes para preparar um lugar para vocês. Obrigado, Jesus, por pensar com tanto carinho na minha pessoa, me preparar um lugar no teu reino. É maravilhoso pensar nisso. Avançar. Não há razão para duvidar de Deus. Ele narra a história milhares de anos antes de acontecer. 3. Deus tem o controle absoluto da história. Deus tem o controle absoluto da história. Meu querido, minha querida, que às vezes fica com medo. Deus tem o controle absoluto da história. Tem um salmo que diz que Deus escreveu todos os nossos dias antes de qualquer um deles existir. Se você está em Deus, não tema, porque a sua história está nas mãos de um Deus poderoso. Você pode enfrentar o que for, Deus garante, Deus estará contigo. Agora a pergunta é, você está em Deus? Você creu naquele Salvador que Ele enviou, Jesus Cristo, seu Filho? É a Ele que você jurou lealdade? Ou você está amando outros reis, está elegendo outros ídolos? Você quer satisfazer a sua própria vontade? Ou se rendeu ao rei por direito? Se Deus tem o controle absoluto da história, é muito bom que você tenha cuidado para não ser ludibriado pelas tramas.
Porque as pessoas tramam, as pessoas dizem mentiras e tentam nos enganar. O espírito do engano continua aí, do mesmo jeito que era no passado, um passando o outro para trás, fazendo alianças, dando dinheiro por trás, escondido, um tramando e matando. Isso acontece hoje em dia, ou vocês acham que o ser humano melhorou? Pois eu digo para você, aonde tem cheiro de morte, tem morte mesmo. O ser humano é ruim. Isso fica registrado. O ser humano não presta. E por poder ele faz coisas horrendas, ao ponto de matar até parentes, como nós vimos na história. Isso é fato consumado. Aconteceu como Deus previu. E continua acontecendo. Nos últimos dias, os homens se tornarão desafeiçoados, parricidas, marricidas. Matricidas, desculpa, falei errado. Sabe o que significa? Que serão capazes de matar o próprio pai e a própria mãe. Irão se vender, se corromper. Nós estamos nesses dias. Então eu tenho pena de quem ouve e acredita piamente naqueles que mentem. Cuidado para não ser ludibriado pelas tramas. Sabe por quê? O ser humano é plenamente responsável pelos seus atos. Cada um daqueles que matou filho, matou pai, matou sobrinho, vão pagar. Então Deus tem um controle sobre a história, Ele é soberano. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelos nossos atos, pela nossa fé, pela fidelidade. Por isso que a Bíblia fala para a gente ser fiel até a morte. Mesmo em face da morte, meu amigo, não abandone o caminho certo. Não traia a Deus, não traia a sua consciência, não se venda, não caia em tramas. São inúteis especulações à parte da providência divina. Tem muita gente que se pergunta, eu peguei isso aqui do Calvino, por que que isso aconteceu? E começa a se lamentar por algo que aconteceu. Ou então o que está acontecendo? Ah, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Ou então a pessoa se arvorou a fazer uma estratagema, não, agora eu vou fazer assim e vai dar certo. E aí depois que ele começa a trabalhar, não dá certo. E ele se pergunta por que não está funcionando? Há muitas respostas que podem ser dadas, mas nenhuma resposta humana abarca todas as causas. E eu vou dizer mais, não faz diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. Vocês estão entendendo, gente? Ao invés de ficar especulando, entenda, as coisas são o que elas têm que ser. Tem gente que está dormindo. Eu vou estender o sermão porque vocês estão dormindo. Você que se lamenta. Poxa, porque eu perdi aquela oportunidade? Já foi. Sua mãe não falava para você que a gente não fica chorando o leite derramado? A gente limpa o fogão. É isso que a gente faz. Entendeu? Aconteceu. O que tinha que acontecer? Se eu fosse pensar desse jeito, eu estava lá em 2009. Deus, por que você deixou eu bater atrás do carro e quebrou minha perna? Eu te servia com tanta fidelidade, estou magoadinho. Aconteceu o que tinha que acontecer. E vai acontecer o que tem que acontecer. Não fica aflito, não fica ansioso, busca o reino de Deus e a sua justiça. Para terminar, todos os desdobramentos históricos são um enredo onde se manifesta uma conspiração divina. Tudo aquilo que aconteceu, me acompanha, eu estou terminando, de verdade, eu prometo. Tudo aquilo que aconteceu. Quantos reis eu citei para vocês aqui? Nós abarcamos 500 anos de história em um sermão de menos de 1 hora. Todos aqueles desdobramentos, aquele arroxo, aquele desassossego, toda aquela confusão, tudo aquilo concorreu para que quando Jesus nascesse, o templo estivesse ali. O povo no mundo inteiro conhecesse uma língua, grego. No Egito, na Ásia Menor, na Europa, na Índia, havia uma língua que todo mundo entendia. Grego. Por quê? Porque Deus levantou um homem chamado Alexandre o Grande que em 10 anos conquistou o mundo. E difundiu a cultura grega e a língua grega.
para que no devido tempo os apóstolos pudessem escrever o que eles viram e ouviram numa língua que todo mundo tivesse acesso. De maneira que no primeiro século nós já tínhamos traduções do Novo e do Antigo Testamento em muitos lugares ao redor do mundo. Qualquer rei que se prezasse tinha uma cópia da Septuaginta e das cartas e evangelhos na sua biblioteca. Vocês estão me acompanhando, gente? Tudo aquilo Deus agiu para que na plenitude dos tempos Jesus viesse do jeito que ele tinha que vir, na hora que ele tinha que vir, para alcançar o que ele tinha que alcançar. E nós fazemos parte desse plano, porque essa mensagem chegou até nós. Agora eu vou dizer para vocês o que vai acontecer no futuro. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem e terá a vida eterna. A pergunta é: você vai seguir sua própria cabeça, ou você vai fechar com o rei por direito, com aquele que não tirou ninguém do trono, não traiu ninguém para assumir o trono? Pelo contrário, o trono é dele por direito. Ele enfrentou a morte. Ele é o filho do Deus vivo. Ele é da linhagem de Davi. Ele enfrentou a morte, morreu, mas ressuscitou, de maneira que não há nenhum rei em toda a história que tenha tanta majestade e que mereça tanto o trono quanto Jesus Cristo. Deus deu para ele o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, diante da sua majestade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o único Senhor. É isso que vai acontecer no futuro. E a pergunta é: você vai se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo? Ou vai continuar tateando no escuro, imaginando o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer no ano que vem? Quem vai me libertar dos meus pecados? Quem vai salvar minha alma? Quem vai consertar os meus problemas? Esse Salvador já veio. O nome dele é Cristo. E nesse momento, ele não está te atacando com a espada no teu pescoço, porque nós não estamos na era da sua vingança, nós estamos na era da sua graça. Prontamente ele enviou os seus discípulos para o mundo inteiro, dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quem nele crê não será condenado. Eu queria convidar você a abaixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Por que que você precisa entregar a sua vida a Jesus? Porque Ele entregou a vida dele por você. Porque apesar de ser Deus, Ele te amou, pecador, para te transformar, para te corrigir, para te restaurar. E hoje é um dia da gente renovar esse compromisso, e aqueles que nunca fizeram esse compromisso, fazê-lo pela primeira vez. Hoje é o dia de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Ele te ama. E Ele tem o direito de governar a sua vida. Ninguém vai colocar rumo na sua vida além dEle, porque só Ele conhece o rumo. Entrega a sua vida para Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor conhece todo o futuro. O Senhor é o dono em absoluto da história. O Senhor preveu o que iria acontecer, e isso aconteceu no passado, de maneira que todas as tuas profecias, tudo aquilo que o Senhor promete, nós sabemos, ó Deus, que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Então nós cremos no novo céus, numa nova terra. Nós cremos que o reino de Jesus será estabelecido e o reino dos homens chegará ao fim. Nós cremos que Satanás com seus anjos serão finalmente derrotados, e todos aqueles que desprezaram o Senhor irão para o lugar que lhes é devido. Mas por outro lado, todos aqueles que creram, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, receberão das suas mãos uma nova herança, terão na sua casa um lar para viver, serão aceitos no reino onde haverá justiça e paz, e nenhuma menção de dor, de pecado, de tristeza, mas nem uma lágrima. Deus, nessa noite nós reafirmamos o nosso compromisso contigo em Jesus Cristo. Nós somos teus filhos e queremos que o Senhor seja sempre o nosso único Pai, a quem queremos honrar.
E Deus, recebe também nas tuas mãos aquele que hoje entendeu a mensagem e que está entregando a vida ao Senhor. Entra dentro da vida dele com o teu Espírito Santo e promove mudança de dentro para fora, um novo nascimento, uma nova esperança, uma nova fé. Haja, ó Deus, para que haja conversão nessa noite e através dessa mensagem, no nome santo de Jesus. Amém.